Bem, nós já falamos sobre como manter o foco, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje eu quero falar com você como reprogramar a sua mente para o crescimento, para o sucesso. Certamente você já teve aquela sensação de sentir que você está pronto por fora, mas sentir travado por dentro. No fundo, sentir insegurança, sentir medo, sentir incerteza, sentir que você não vai dar conta. Ou seja, você carrega um grande sonho, muitos planos, muito desejo, você tem fé, mas você sente que o medo está gritando ao ponto de você se sentir paralisado. Tudo parece impossível. Eu quero, através de 3 pontos, te ajudar a reprogramar a sua mente para crescimento e para propósito. No primeiro ponto aqui, eu quero te ajudar a entender que o medo e a fé sempre caminham juntos. Você lembra de Josué? Josué tinha muita fé, era muito ousado. Mas quando Deus o chama para liderar a nação de Israel, Deus já sabia que o que poderia sabotar a vida de Josué era o medo. A palavra de Deus para Josué é: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não temas, ou seja, não tenhas medo, mas faça conforme tudo eu te ordenar. O medo vai estar ao lado da fé. Porém, tem algo aqui que você precisa entender e que Deus queria que Josué entendesse. É que somente um deles deve assumir o palco da nossa vida. Somente um. E isso é nossa escolha. Primeiro, entender que ele vai ser dominado por medo apesar de fé. Apesar de ter fé. Apesar de acreditar. Apesar de ter sonho. Mas ele precisa saber que somente um deve governar o palco da sua vida. E esse aqui é um diferencial que você vai encontrar na Bíblia de todas as pessoas que venceram na vida, no propósito, na fé, na missão. Todos já tiveram medo. Sim, as pessoas bem-sucedidas enfrentaram noites escuras, dúvidas profundas. Eles não deixaram que a vida deles fosse paralisada pelo medo. Então, o primeiro princípio, nesse primeiro ponto aqui, que eu quero que você entenda, o primeiro passo é que a fé não anula o medo. Deus nunca ensinou isso para nós. Observa, Deus já disse para Josué que ele tem que focar na palavra porque ele vai ter medo. Ser cristão e ter fé não cancela o medo. O medo vai fazer parte da sua jornada. Então, mano, ficar a orar para Deus tirar o seu medo, esperar o medo ir embora para fazer alguma coisa, é uma bobagem. É mentira, isso não acontece. Você sempre vai ter medo. A pergunta é, você vai deixar o medo te dominar? Se você perguntar para qualquer pessoa bem-sucedida hoje, até hoje ainda eles têm medo. Mas o diferencial é que eles já sabem que não adianta dar ouvido ao medo. Você entendeu o primeiro ponto? Segundo ponto, o medo só paralisa, só atrapalha quem não sabe quem ele é. E é isso que Deus queria que Josué entendesse. Quem ele é? Ele era um líder. Se tem uma frase que mudou a minha vida e que vai mudar a sua, é essa aqui. O inimigo, ele não precisa roubar a sua fé para sabotar a sua vida, para te paralisar. Guarda isso. O inimigo não precisa roubar a sua fé para sabotar a sua vida, para te paralisar, para te deixar viver travado. Ele não precisa. Ele sabe que uma coisa só ele tem que fazer. É fazer você duvidar de quem você é. Presta atenção. Tem muita gente vivendo pela metade. Aqui em minha casa tem. Na minha igreja tem. Na minha amizade tem. As pessoas que creem em Deus, mas não acreditam que podem ser usados por Ele. Tem sonho, tem plano, tem desejo, mas não acreditam que podem ser usados por Deus. Sonham, mas nunca sentem digno de realizar esse sonho. Você lembra de Gedeão? Gedeão, ele estava se escondendo. E quando Deus aparece para Gedeão, sabe qual é o adjetivo que Deus dá para Gedeão? Valente. Deus chama Gedeão de homem valente. Mas a pergunta é, Sanu, como Deus chama Gedeão de homem valente se Gedeão era covarde? Se Gedeão estava escondendo? Sim,
Deus não nos chama pelo nosso estado. Deus não nos chama pelo nosso status. Deus nos chama pela nossa identidade. E essa conversa não é para falar o seu status. Não é para falar a seu estado. É para falar com sua identidade. Quem você é em Deus. Deus estava falando não ao medo de Josué. Deus estava falando com a identidade de Gideão. Também de Josué. Deus não estava falando com medo, com o estado, com o status. Deus estava falando a identidade dele. Deus queria que ele pudesse entender que Deus sabe quem ele é e Deus sabe que Deus o criou para ser Gedeão, aquele homem que ia liderar o povo de Israel. Deus criou Josué para ser o líder da nação de Israel. E Deus sabe quem ele te criou para ser. E quando ele fala com você, ele não fala com base no seu status, ele não fala com base no seu estado, ele fala com base na sua identidade, porque ele quer te levar a olhar quem você é. Então, como reprogramar a sua mente para crescimento, para viver no seu propósito? É entender que diabo, ele não rouba a sua fé, porque ele sabe que dificilmente você vai negar a existência de Deus, você vai negar que você crê em Deus, mas ele vai fazer você duvidar de quem você é. E para reprogramar a nossa mente para propósito, para missão, nós precisamos lembrar da nossa identidade. Nós fomos criados em Deus, com uma identidade, com propósito, com missão, com plano. Entendeu? Então, o medo paralisa quem esquece quem ele é. Eu quero que você agora, nesse segundo ponto aqui, lembre disso. Não é o seu status, não é o seu estado hoje, mas é quem você é. Você acredita que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você acredita que Deus te trouxe para aqui com um propósito? Você acredita que a sua vida é um legado divino? É disso que eu trato aqui, ó. Esse livro, Os 7 Níveis da Evolução Humana, onde eu falo sobre o segredo bíblico para viver com sentido, propósito e plenitude. Esse livro, o meu desejo é que todo ser humano leia, porque o objetivo desse livro é ajudar as pessoas a entenderem que existem processos invisíveis que foram codificados na nossa jornada humana para nos levar a viver com sentido, propósito e identidade. E esses processos são convite que a vida nos faz para assumir a nossa identidade. Quem não descobre isso vive travado. Aqui atrás de contra a capa do livro ele vai falar o seguinte: 7 fases, um propósito. Sua reconexão com Deus e com você mesmo. Antes de nascer, você já carregava um chamado, mas entre boleto, expectativa e pressões invisíveis, talvez você tenha se perdido da vida, mas nunca de Deus. Esse livro é um sussurro da eternidade em meio ao caos. Escrito com alma, dor e propósito, revela um processo profundo, silencioso e divinamente desenhado que todos atravessamos, mas pouco reconhece. Ao enxergar esse caminho, tudo muda. A clareza aparece, a cura começa, a liberdade interior floresce e a sua identidade divina se revela. Não é sobre sucesso, é sobre sentido. É sobre lembrar quem você é, curar o que te paralisou e ativar os dons que Deus te confiou e viver o propósito eterno pela qual você foi criado. Adquira um. Eu vou deixar o link aqui e você pode comprar através do Amazon. Tem exercício. E se você adquirir o livro, você entra no nosso grupo de mentoria, no mapa espiritual para destravar a sua identidade, propósito e missão, que acontece toda segunda-feira às 20 horas, onde nós vamos rodar protocolo de cada fase no nosso processo da evolução humana, certo? Que é tudo aquilo que a gente busca trazer para te ajudar a entender sua identidade, seu propósito, senso de pertencimento e por aí fora. O terceiro ponto é entender que a fé reprograma nossa mente para responder com verdade e não com traumas. Ou seja, de uma forma muito mais simples responda aos desafios, às circunstâncias com verdade e não com trauma. Tem muita gente que responde os desafios, as lutas da vida
com base no que ele já viveu. Porque ele já sofreu, aí ele tem medo de experimentar. Porque ele já foi decepcionado, aí ele não acredita mais. Então, o trauma está fazendo ele reagir à vida e não à verdade. Então, para viver com a mente reprogramada, você precisa responder à vida com verdade e não com traumas. Entendeu? Você não foi criado para sobreviver, você foi chamado para manifestar Deus aqui na Terra, mesmo diante de todas as experiências dolorosas que você já viveu e que marcaram profundamente a sua vida. E Deus sabe disso. E acredita que elas têm um poder incrível para te fazer ser uma bênção ainda. Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformem-se pela renovação da vossa mente. Esse é o segredo, reprogramar a nossa mente. Reprogramar a mente é trocar a voz do medo pela voz do céu. É só isso. Reprogramar a sua mente é trocar a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da incerteza pela voz do céu. Josué, ele tinha a voz do medo, ele tinha a voz da dúvida. Deus vem para ele com a voz do céu. Deus estava reprogramando. Ele certamente tinha medo, ele certamente tinha incerteza, ele certamente achava incapaz. Então Deus vem e fala, não, seja forte, eu sou contigo, por onde quer que fores, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Então você vai dar certo, você vai ser bem sucedido. A mente dele foi reprogramada. O medo veio, mas a verdade reprogramou. Ele deixou que a verdade governasse o palco da sua vida, não o medo. E para terminarmos, eu quero deixar exercício para ativar tudo que nós falamos aqui dentro de você. A partir de hoje, eu quero que você lute, esforce para responder tudo que acontece na sua vida com base na verdade de Deus. Sabe, quando vier dúvida, quando vier incerteza, quando vier escassez, não importa o que você está vivendo hoje, sempre busque na Bíblia assunto que vai refutar, que vai debater aquilo que você está acreditando. Sempre traz a palavra de Deus para o seu medo. Sempre traz a palavra de Deus para a sua dúvida. Sempre traz a palavra de Deus para as suas circunstâncias. Isso é viver escutando a voz do céu e não a voz do medo. Então, reprogramar a nossa mente é trocar a voz do medo pela voz do céu. Bem, se essa mensagem falou com você, comente aqui para mim, porque faz todo sentido o seu comentário, porque ele me ajuda a entender se nós estamos a comunicar, se está fazendo sentido para você, se foi claro, se te ajudou. Escreva aqui no comentário. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Isso vai dar um feedback muito legal para mim. E compartilhe essa mensagem com uma pessoa. E tem mais uma coisa, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque todos os dias nós vamos estar conversando aqui para te ajudar, certo? É uma honra, é um prazer e um privilégio estar com você. Te espero na nossa próxima aula.